4. Riscos e oportunidades para os seus negócios. Um ótimo evento para Patrícia, para nós todos. Vamos começar então. Bom dia. Bom dia. Muito bom ver rostos repetidos, sinal de que eu não falei tanta bobagem assim no anterior, né? Anda bem. Gente, bom dia para vocês. Eu agradeço aqui, né, na figura da pessoa do Bono, aqui o convite do Cindy Lojas de Farroupilha para estar aqui hoje. E eu vou conversar com vocês, então, sobre o cenário que a gente tem em 2024, os negócios, falar de riscos, falar de oportunidades, mas, como eu sempre trago nas minhas falas, né, eu gosto de dividir a minha fala em duas partes. A primeira parte eu falo dos outros, né? Falo mal dos outros, aí a gente pode culpar todo mundo, dizer que a culpa não é nossa, aquela coisa toda. E depois a gente faz a parte de terapia, né? Ok? A gente começa a observar quais são as coisas que a gente está fazendo e que podem, de uma certa forma, né, evitar que a gente tenha um resultado melhor, né? Eu convivo com certas pessoas que me dizem assim: ai, Patrícia, meu problema é que eu faço tudo errado. Assim, não é que tu faz tudo errado, é que tu faz pouco do certo, né? Então, quando a gente faz pouco do certo, muitas vezes não vem o resultado que a gente precisa. Então, a gente pode combinar desse jeito? A gente divide em duas partes. Fala primeiro de cenário internacional, nacional, regional, e depois, no final, a gente fala especificamente sobre os nossos negócios. Para a gente criar uma dinâmica também que seja mais fluida, eu vou combinar o seguinte: eu falo primeiro, no final a gente abre para as perguntas, e elas serão muito bem-vindas. Pode ser assim, gente? Então tá show de bola, né? Então deixa eu pegar aqui meu passador e começar dizendo o seguinte para vocês. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Tá passando aí? Oba, foi. Então tá bem. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o cenário internacional, né? E eu vou dizer para vocês que eu acho que não tinha momento melhor para eu estar aqui. Porque se houve uma coisa, foi uma mudança no cenário internacional da semana passada para cá, tá? Vamos pensar aqui em termos gerais o que a gente está vendo no mundo, né? O mundo ele conseguiu escapar de uma recessão que estava prevista como quase certa. A gente conseguiu manter a taxa de crescimento ali na casa dos 3,2%, mas essa taxa de crescimento certamente é uma taxa de crescimento menor do que a gente tinha antes. Isso é, o mundo cresceu entre 2000 e 2019 a uma taxa mais ou menos de 3,8% ao ano. Nós estamos falando agora de crescer cerca de 3,2% por ano. Quando o mundo cresce mais devagar, ele empurra menos as economias para frente. Isso é, cada economia acaba sendo mais responsável por si mesma. Nesse cenário, a gente consegue enxergar algumas coisas positivas ainda assim. Em primeiro lugar, a gente está vendo no mundo, de fato, um processo de desinflação em curso. O que é um processo de desinflação, né? O processo de desinflação é a gente pensar que não é que os preços estão caindo, mas pensar que eles estão subindo menos. Isso no mundo, tá? Os preços estão subindo menos. A gente tem um cenário que é bastante diferenciado entre os vários países do mundo, né? Tem gente, por exemplo, que já está com a inflação praticamente controlada, como é o caso europeu. Mas lá nos Estados Unidos, e eu acho que é essa a grande questão, né, da última semana, os Estados Unidos, eles batalharam muito contra a inflação nesses últimos tempos. Só que a economia deles tem sido tão resiliente, tão forte, o mercado de trabalho está vindo tão bem, né? As vendas do varejo deles surpreenderam, vieram simplesmente o dobro do esperado, que a inflação nessa última milha está sendo muito difícil de ser contida. Outra coisa importante é a questão da recuperação das cadeias globais de produção, né? Se teve uma coisa problemática que a pandemia fez, foi dar uma bagunçada nas cadeias produtivas globais, né? Isso é, todo mundo teve muito medo dessa questão relacionada a... A primeira coisa que pode existir para um vendedor é chegar um cliente para querer comprar e dizer: eu não tenho para te vender, né? Isso é, o cliente entrou na loja, ele disse que quer o produto e gostaria de pagar o preço que está cobrando por ele, só que não tem o produto. E a gente tem uma outra questão importante. A gente está tendo boas safras agrícolas no mundo. Onde tem boas safras agrícolas no mundo, a
a gente aumenta a oferta de produtos. A consequência disso é a redução de quê? De preços. Então, esses preços mais baixos de commodities também vêm dessa questão de maiores safras no mundo. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente tem questões negativas aqui importantes. E aí que eu sublinhei: guerras e conflitos. Ano passado, eu vim aqui e disse para vocês, né? Poxa, olha só, né? A gente está enfiado numa guerra que faz mais de ano, que é para durar 5 dias. Lembram disso? Era a guerra da Ucrânia, eu brinquei, né? Nós estamos há mais de um ano metidos numa guerra que foi o Putin que pariu, não é verdade? Nós estamos há mais de 2 anos nessa guerra. E essa guerra não tem perspectiva de acabar. E agora, né, lá em 7 de outubro, a gente começou um novo conflito. E aí vem essa questão do desequilíbrio fiscal, que é outro ponto de tensão importantíssimo. Gente, quando a gente olha o que aconteceu na pandemia, a pandemia foi uma coisa extraordinária, né? Extraordinária porque ela foge do ordinário. E quando a gente foge do ordinário, a gente é, muitas vezes, convidado a tomar decisões que a gente não sabe as consequências dela. Os governantes, mundo afora, estavam tão temerosos do que pudesse acontecer derivado, né, dos efeitos da pandemia dentro da economia, que eles gastaram loucamente. Então, se a gente olhar hoje o mundo, a gente vê algumas coisas positivas, mas a gente vê alguns pontos de tensão bastante relevantes. Vou dizer que nessa última semana, o nosso ponto positivo ali, que era a desinflação em curso na questão americana, perdeu um pouco de força. E o ponto de tensão, que é das guerras e conflitos, ganhou mais força. O que significa isso? Que o cenário como um todo piorou em termos de aumento de incerteza. E isso afeta a gente aqui. Nós, Brasil, né? Como é que funciona a situação econômica brasileira? O ano de 2023, ele foi um ano que terminou melhor do que ele começou. E melhor que ele começou no seguinte sentido, eu vou explicar isso aqui de novo, né? Ele melhorou no sentido de ser assim: a gente esperava um crescimento bem mais baixo do que de fato a gente teve. Então, quando a gente chegasse e pensasse lá no início do ano, quanto vai crescer a economia brasileira? A expectativa era bem pequenininha. A gente terminou o ano crescendo 2,9%. Mas esse 2,9%, ele foi feito no primeiro semestre do ano. O segundo semestre do ano foi um semestre de estagnação. A gente praticamente não cresceu. Praticamente não cresceu. Mas mesmo assim, se a gente olhar para o ano de 2024, a gente espera um crescimento menor do que 2023. Então lembra, 2023 a gente acredita que foi um ano que teve um resultado razoavelmente bom, de 2,9%, e esse ano a gente deve crescer em torno de 2%. Então, atenção. Todo mundo aqui olha para a economia a partir do olhar do seu setor. A economia brasileira, além de ser uma economia de dimensões continentais, então tem coisas que acontecem em certos lugares totalmente diferentes do que acontece em outros, ela também é multifacetada em termos setoriais. Por que a gente vai conseguir ter um crescimento menor, né, do que o ano passado? Ou por que a gente não vai conseguir repetir o resultado do ano passado? 2023, ele foi extraordinário do ponto de vista da produção agropecuária. Foi absurdo o que foi a agropecuária. Foi absurdo. Ano passado, só em soja, a gente colheu 154 milhões de toneladas. A diferença entre o que a gente colheu de soja em 2023 e 2022, a diferença equivale a 60% da safra argentina, que é a terceira maior safra de soja do mundo. É o terceiro maior produtor de soja do mundo. Esse ano, a gente não vai conseguir fazer isso. Em segundo lugar, o impulso fiscal vai ser menor. Isso é importante dizer aqui, né? Então, ano passado a gente teve esse impulsionamento dentro da agropecuária, que foi uma safra extraordinária, e a gente teve também muito impulso fiscal. Em terceiro lugar, o mercado de trabalho, né? Ele foi muito bem ano passado. A gente tem visto uma atuada muito interessante em termos de criação de vagas de trabalho, né? Eu vou mostrar para vocês. Foram 2.800.000 postos de trabalho formais em 2021, 2 milhões em 2022, 1,5 milhão em 2023. E eu vou dizer para vocês, as empresas só não contratam mais porque não tem mais gente. Mas
Eu vou dizer para você o seguinte, pode ser que a gente até seja um pouco surpreendido e talvez tenha até uma taxa de juros um pouco maior, uma taxa de crescimento um pouquinho maior. E por quê? Porque a gente vai ter ainda taxas de juros reais menores esse ano do que a gente teve no ano passado. A gente está vendo que as famílias estão apresentando melhora no quadro de endividamento, tá? O nível de endividamento das famílias está diminuindo. Uma parte por aprendizado, outra parte de uma forma dolorida mesmo, né? O sistema bancário cessou o crédito para muita gente e isso acabou forçando pessoas a se autoajustarem porque simplesmente não conseguiram fazer contas novas, mas isso, de uma certa forma, melhora a qualidade depois para elas tomarem um novo crédito. O financiamento das empresas ele deve voltar a crescer. Hoje, o financiamento das empresas tem dois tipos de crédito, né? A pessoa física e a pessoa jurídica. O crédito da pessoa jurídica foi muito penalizado no ano passado. Esse crédito foi penalizado por alguns motivos, tá? Um grande motivo de penalização foi o problema das americanas. E aí tem uma outra questão importante, que é isso aqui, né? E aí eu quero frisar sobre isso, né? Vou contar uma historinha baseada em fatos reais. Eu gosto de contar as histórias baseadas em fatos reais. Eu sou mãe de uma adolescente de 14 anos, né? E você sabe que adolescentes são verdadeiros e cruéis, não é verdade isso? Né? Esses dias eu estava lá, eu sou uma mulher que estuda muito, né? Eu estava lá no meu escritório, em casa, estudando. E aí eu estava passando em voz alta umas coisas. E aí eu disse assim, poxa, é impressionante como nós, economistas, nos últimos anos, temos errado as expectativas de crescimento para o Brasil. Nosso desafio é mudar esse quadro ao longo do tempo, né? Isso aqui é o crescimento do Brasil ao longo dos anos, né? Olha como a gente é inconstante. A gente tem uma dificuldade muito grande de manter constância em termos de taxa de crescimento. Notem que a gente teve aqui 3 anos de crescimento muito negativo, né? Vocês lembram desse ano aqui? 2020? Lembra? Inesquecível, né? Tu lembra até hoje daquele teu Réveillon, vem 2020. Até parece, né? Okay? Lembra daquelas fotinhas no Instagram? Hein? Vem 2020, que arrependimento, hein? Ó. Então, aqui, ó, 2020 é o ano da pandemia, né? Agora, olha só, olha que foi 2015, 2016. Pergunta, teve pandemia? Teve guerra? Não, né? Isso aqui é incompetência nossa, ok? Nossa, eu tô falando de economia brasileira. A economia brasileira que fez essa tragédia aqui, né? Então, olha só, vamos lá. A nossa média de crescimento nesse período foi 2,4%. Quanto é que o mundo cresceu nesse período de 2000 a 2019? Vocês lembram? Ó, nós estamos testando Alzheimer, hein, gente? Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu falei para vocês que a gente cresceu 3,8% no mundo. Quanto o Brasil cresceu? 2,4% em média por ano. 2,4% em média por ano. O mundo cresceu 3,8%. Significa que a gente ficou para trás ou não? Se a gente cresce menos, a gente fica para trás, né? Agora, olha ali, ó. A média de crescimento que a gente tem recente, depois de 2020, é uma média de crescimento de 1,8%. Se a gente for olhar, a expectativa de mercado hoje é 1,95%. A expectativa nossa do comércio é em torno de 2%. Muito parecida até com o mercado. O mercado foi avançando, foi se aproximando ali da nossa, né? Se a gente for olhar 1,95%, pensando que a nossa média recente é 1,8%, não é uma coisa ruim. Ela está na média recente. É um pouco mais alta, tá? Só que eu vou dizer pra vocês, sabe o que é o meu receio? O meu receio é o seguinte. Vocês lembram quando é que foi o ano passado? 2,9%. Se foi 2,9% ano passado e for 2% esse ano, a economia vai desacelerar, certo? O que vai acontecer em todos os jornais quando vier esse resultado? Vai vir em todos os jornais a seguinte capa. Brasil desacelera. Isso quem está lá sentado na cadeira de presidente da República não quer. O cara fica nervoso, diz, não, eu quero uma economia que cresça. Quero uma economia que cresça. Sabe qual é o meu medo? Meu medo é o governo se apavorar ainda mais com um crescimento mais baixo, tá certo? E fazer o quê? Derrubar mais dinheiro dentro da economia. Eu comecei falando de 2015 e 2016, né? 2015 e 2016... foi o impulso que a gente tomou aqui, ó, para evitar que a economia diminuísse. A gente manteve artificialmente a economia mais ativada do que ela poderia, com esforço fiscal, dando
deixando de lado o esforço fiscal. Então, o meu medo, que de uma certa forma está se manifestando agora, é justamente isso, né? É o governo abrir torneira para tentar impulsionar crescimento, principalmente curto prazo, e isso, obviamente, dá resultado em termos de PIB agora, mas cobrar esse resultado depois. Olha só isso aqui, né? O cenário fiscal é o nosso maior problema. Maior problema. Ano passado, que nem disse com vocês, a gente começou o ano abrindo as torneiras lá com a PEC da transição, mas na sequência veio o tal do novo arcabouço fiscal, né? O pessoal chamava de novo calabouço fiscal, né? Okay? Isso aqui é o resultado primário do governo, né? A gente teve um tempo que tinha superávites primários, a gente arrecadava mais do que a gente gastava. Só que daqui a pouco esse superávit primário começou a cair, até que virou um déficit. E esse déficit foi piorando, até que veio o Temer. Quando veio o Temer, a gente começou o processo da despiora, tá certo? Ó, a gente começou a despiorar. Aí veio o ano o quê? O ano de 2020. Olha que foi o nosso déficit público. Na hora de quase 10% do PIB. Isso é déficit público, tá? Que nem isso pra vocês, a gente gastou muito durante a pandemia. Mas olha só que legal isso aqui. Tira esse número aqui e tu percebe que isso aqui continua decaindo? Existe uma máxima dentro da economia que diz o seguinte: não existe nada mais permanente do que um gasto público transitório, tá certo? Quando o governo começa a gastar, ele sempre tem alguém lá dentro que diz: que boa ideia. Vamos continuar porque está fazendo bem para as pessoas. Vou dizer para vocês que o Paulo Guedes, ele conseguiu fazer um fenômeno. Ele conseguiu fazer com que gastos transitórios fossem o quê? Transitórios. E a gente foi para o ano de 2022, deixando para trás o ano de 2020. Né? A gente foi para 2022 aqui, ó, chegando a uma trajetória que levou a gente para superávit. A gente estava em 2022 tendo superávit. A arrecadação foi superior aos nossos gastos. Se a nossa arrecadação é superior aos nossos gastos, ajuda a diminuir a nossa dívida. Se a gente começa a diminuir a nossa dívida, a nossa taxa de juros cai. Se a nossa taxa de juros cai, a nossa atividade econômica fica mais fácil financiada, a economia tem mais chance de crescer. Só que não foi assim. O que aconteceu? Veio a PEC da transição, veio pagamentos obrigatórios, e a gente voltou aonde? Para o déficit. E agora a gente tem que caminhar para uma trajetória de despiora de novo. E a gente vai demorar muito tempo para voltar a uma situação de superávit. O que a gente tem no nosso cenário fiscal ainda, né? Esse ano é um ano importante para regulamentar leis. De quem? Especialmente a reforma tributária. A reforma tributária está em curso. A gente fez já o esqueleto, mas tem todo o quê? Tem toda a parte da musculatura dessa reforma tributária, né? E muita coisa vai acontecer esse ano. Tem muitas dúvidas. Como eu disse a vocês, o mercado de trabalho está ainda forte, né? A gente está com uma taxa de ocupação bem baixa. Quando a gente tem taxa de ocupação bem baixa, deixa eu ajudar aqui meus amigos do sindicato, né? Fazer negociação coletiva é muito difícil. A inflação aí está ficando sob controle, a gente teve um resultado bem positivo aí no mês de março, a gente conseguiu ficar com a inflação em 12 meses abaixo dos 4%, fazia bastante tempo que a gente não conseguia fazer isso, né? E isso, obviamente, abre espaço para a gente diminuir taxa de juros, né? Inflação sob controle é uma das ferramentas mais importantes para a gente ter espaço para diminuir taxa de juros. Só que taxa de juros não depende só disso. Taxa de juros depende de algumas coisas, né? Uma das coisas importantes é essa questão do cenário internacional. O que a gente viu? Que o cenário internacional mudou. E mudou para pior, no sentido de quê? De manter mais incerteza no mundo, de deixar a taxa de juros mais alta nos Estados Unidos por mais tempo. Isso é algo que segura a taxa de juros mais em cima. A nossa dinâmica inflacionária aqui está vindo bem. Mas, em compensação, o nosso cenário fiscal também piorou. Porque quando o governo diz que ele vai ter menos compromisso com o fiscal do que ele mesmo tinha dito que teria, as expectativas aí para frente são de uma economia
vai acabar piorando, uma economia que vai acabar tendo mais inflação. E isso, obviamente, faz com que a política monetária tenha que ter mais responsabilidade. Quando a gente olha, né, a taxa de juros real brasileira, ela vai baixar um pouco em relação ao ano passado. Eu fiz uns cálculos, tá? Se a gente terminar o ano com uma taxa de juros na casa dos 10%, a gente fica com uma taxa de juros real na casa de 6,5% ao longo do ano. Isto é, continua sendo alta, mas ainda sim é um pouco mais baixa que o ano passado. Taxa de juros real ainda elevada, o que a gente tem que pensar? Crédito é caro. Se crédito é caro, tem que pensar na hora de tomar crédito. Tem que pensar na hora de usar esse crédito. Em linhas gerais, o que a gente tem, basicamente, é esse cenário. Um crescimento econômico da ordem de 2%, mas muito diferente entre os vários setores. Uma inflação sob controle, que pelo menos pressiona menos os custos. Uma taxa de juros ainda elevada, mas menor do que a gente tinha antes. E um mercado de trabalho extremamente apertado. Que, de um lado, dá consumo para a economia, mas do outro lado também complica a vida de quem está contratando, de quem tem que fazer com que as pessoas permaneçam dentro do mercado de trabalho. Eu vou caminhar agora aqui para o meu fim, falando um pouquinho da nossa parte, tá certo? Então, dado esse cenário. Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: a próxima crise sempre é uma questão de tempo. Fechou? A próxima crise sempre é uma questão de tempo. Se a próxima crise é sempre uma questão de tempo, o que a gente tem que fazer? A gente se preparar para a crise. Outra coisa importante, né? Tem que ter um olhar estratégico sobre o negócio. O que é ter um olhar estratégico sobre o negócio? Não basta vender. Tem que vender com o quê? Com rentabilidade. Tu tem que fazer o teu negócio dar resultado. Teu negócio tem que ter resultado. Tem gente que quanto mais vende, mais se afunda. Não pode fazer isso. A gente tem que vender com resultado. Para vender com resultado, e eu estou falando aqui com um lojista, começa com comprando bem. A gente tem que comprar bem para vender melhor. É simples assim. E como é que a gente vai comprar bem para vender melhor? A gente tem que conhecer fornecedores diferentes, a gente tem que saber para isso. A gente tem que conhecer as condições que eles nos oferecem. A gente tem que entender se a especificação deles está adequada ou não. E a gente tem que comprar coisa que tenha giro. Vou falar depois. Qual é o produto mais caro que a gente pode ter? O que não vende. Produto caro é produto que não vende. É simples assim. Mas a pior coisa que tem é você precificar errado. O que é precificar errado? Precificar errado, Paulo, Bono, é a gente botar ou um preço muito menor, sem saber, porque se a gente precificar muito menor para saber, tá tudo bem, porque eu posso estar fazendo uma promoção. Então eu tenho que entender quanto eu estou perdendo naquilo. Então, precificar menor sem saber, ou precificar maior. Esses dias eu fui num evento de vendas. Quando a gente tem um circuito básico de vendas, né, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer para a nossa loja é gerar fluxo. Vocês têm isso? Fluxo é que vai gerar consumidor que vai ter interesse para comprar o teu produto. Como é que a gente gera fluxo? A primeira coisa é ter um ponto bom se eu tenho um lugar físico. Deixa eu dar uma pergunta para vocês. Um ponto bom pode deixar de ser bom com o tempo? Pode ou não pode? Pode, né? Aí eu pergunto para vocês. Se o ponto deixa de ser bom, ele deixou de ser bom um ponto, então deixou de ser ponto bom para ti também. O que tu tem que fazer? Mudar. Isso dói, tá? Mas às vezes a gente tem que fazer o quê? Mudar. Porque a gente não vai pensar que as pessoas vão simplesmente voltar para lá única e exclusivamente pra gente. A gente tem que ser muito especial para conseguir fazer isso. Então, olha só. Muitas vezes as pessoas vão pensando no preço do aluguel que elas vão pagar para estar num determinado lugar. E aí dizem, vou dar lugar porque o aluguel é mais barato. Por que tu acha que o aluguel é mais barato? O aluguel muitas vezes é mais barato por quê? Porque o ponto é ruim. Então tu tem que entender que esse mais barato que tu vai pagar de aluguel é um preço mais alto que tu vai pagar em termos de perda de fluxo. Outra coisa importante. Uma coisa que gera fluxo, o que é? Promoção. Por que promoção gera fluxo? Porque está provado que quem vende mais não é quem tem preços mais baratos. É quem gera a percepção de preço mais barato. A gente tem que fazer o indivíduo pensar que ele vai ter uma vantagem naquilo, né? Então, a promoção é a perda calculada.
Segunda coisa, tem que fazer o quê? Converter, né? Eu brinco, né? Esses dias eu estava falando com uma outra pessoa. Ela disse assim, minha página no Instagram tem vários likes. Cara, ninguém vive de like, ok? Eu não quero likes, eu quero vendas, entendeu? Eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro, assim por diante. Então, a gente precisa gerar conversão. Como é que a gente gera conversão? A primeira questão de importância da conversão é a disponibilidade. Tem que ter disponibilidade. O que é disponibilidade? Disponibilidade é tu atender o teu cliente naquilo que ele precisa, tá? Olha só, tem uma ticket médio, a gente tem que aumentar a ticket médio. Quando entrou um consumidor, ele já está a fim de comprar na tua loja. Ele já despertou isso. Ele já olhou lá o produto, já se interessou por isso. Então tem que fazer o quê? Tem que aumentar o ticket médio. Como é que eu posso aumentar o ticket médio? Primeiro, o cara gostou de uma blusa. Ai, essa blusa aqui. Não combinou a minha calça? Combinou ou não combinou isso? Não. Combinou. Então imagina, eu vou comprar uma blusa. Por que não me oferecer uma calça? Ah, já botei uma blusa. Pô, ia ficar bonitinho com um colarzinho, né? Oferece o colarzinho. Então, vai ali e já começa o jogo da sedução, entendeu? Vai e começa a fazer parte da complementação. Mas isso tudo é o quê? Atendimento. Na sequência, upselling. Você sabe o que é upselling? Upselling é o seguinte. Gostei de uma calça que custa R$100. Vou te mostrar uma de 130 que é maravilhosa. Só vou te mostrar, né? Só toca, tá certo? Toca, tá, ok? Vendi uma ontem, uma amiga tua. Então imagina, isso aí aumentou horrores, né? Então, ó, upselling, tá? Outras. Combos promocionais. O que é isso? O cara entrou comprar uma coisa. Né? As pessoas adoram uma vantagem. Se elas comprarem outra coisa junto, elas podem ganhar o quê? Um desconto. Elas podem comprar isso e levar mais coisas junto, né? E os descontos progressivos, né? Assim que tu tem... Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? A história de você ganhando desconto por peça, né? Que vai se acrescentando. Mas atenção, tudo isso tem que ser calculado. A gente não pode fazer um negócio que aumente a venda e diminua a rentabilidade. Gente... Falando antes, né? Produto caro é produto que não vende. O nosso mix tem que ser sempre alinhado com aquilo que o nosso cliente procura. Então, uma coisa muito interessante é você sempre perguntar ou entender o que ele procurou na tua loja e o que ele não encontrou. Se várias pessoas procuram uma coisa e não encontram na tua loja, olha que interessante. A coisa já está na cabeça dos clientes que tem na tua loja. Só falta agora ter o quê? Ela ter na loja. Essa é uma coisa maravilhosa, né? Contrate bem, treine todos, treine sempre. Como é que eu contrato bem? Eu tenho que contratar alguém que esteja afim, né? Se o cara não está afim de trabalhar na entrevista, não vai ser depois que ele vai estar afim, né? Tem que fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito é fazer não só o que a gente promete, mas também o que a pessoa espera da gente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês vão jantar volta e meia fora ou não? Quando a gente vai com amigos, né, jantar fora, a coisa que a gente quer fazer é jantar com os amigos, né? Então não adianta num restaurante que a comida seja boa e que primeiro serve um, daqui a pouco, 30 minutos depois serve o outro. A gente não consegue nem tirar foto, né? Porque metade da turma está com o pessoal já com um cemitério na mesa e outro está arrumado. Então, o mínimo que o restaurante tem que fazer é atender todo mundo ao mesmo tempo. A última questão aqui é muito importante. Quando as contas não fecham, quem fecha é quem? O negócio. A gente não pode ter vergonha de ter lucro, tá? Nos últimos tempos, tá todo mundo preocupado com outras coisas. ESG, ser sustentável aqui, lá. Se o negócio não der dinheiro, o que vai acontecer? Vai fechar. Não adianta ter uma empresa toda diversa, protegendo a natureza, fazendo e acontecendo, e toda ela no vermelho. Não adianta, tá certo? As empresas servem para dar lucro. Sabe por quê? Porque lucro é a remuneração do capitalista. Da mesma forma como eu sou uma trabalhadora e quero no final do ano ganhar, no final do mês ganhar meu salário, as empresas precisam ter lucro para pagar as pessoas que botaram dinheiro lá dentro. Só que para ter lucro, a operação tem que ser controlada de início a fim. Gente boa, gente querida, muito... Opa, deixa eu botar lá.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Não espero ter cansado vocês demais aqui. Sei que falei a lei da conta, mas estou sempre à disposição. Quem quiser me seguir lá no Instagram é o @pati.palermo, tá bom? Muito obrigada.